Vinícius, passadas mais de 24 horas dessa conversa entre Trump e Lula, o cenário, na sua opinião, é mais otimista ou mais pessimista em relação a um entendimento entre Brasil e Estados Unidos? Olha, Cris, otimista agora tudo é em comparação ao que era até um dia antes do encontro do presidente Lula com Donald Trump na ONU. Então, tudo agora é melhor do que aquilo que era porta totalmente fechada. Agora, até o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um homem reconhecidamente otimista, disse que, por enquanto, não tem sinal de novo encontro, porque é preciso fazer um preparo, como disse o ministro Fernando Haddad. E o preparo é complicado, até porque a gente não sabe, e o governo brasileiro até agora também não sabe, o que os Estados Unidos vão querer com essa conversa. Abertura teve, muito melhor que fechamento total, mas a gente não sabe o que os Estados Unidos vão colocar na mesa, se vão reafirmar o que vinham dizendo até o mês passado, se vão propor alguma coisa ou vão fazer uma exigência tão complicada para o Brasil que vai ser difícil de negociar. Mas negociação há, isso é um alívio. Agora, para saber quando vai ser o encontro e do que ele vai tratar, e se nesse próximo encontro já vai ter conversa sobre assuntos substantivos, vai demorar um pouco. Pode ser que o presidente Lula e o Donald Trump se encontrem para aquecer a conversa, aquecer a relação. Mas discutir a relação, a gente não sabe em quais termos a gente vai ver essa conversa. Vinícius, fica aqui comigo que a gente vai continuar falando desse assunto do tarifaço, agora com Constanza Negri, que é gerente de Comércio e Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Constanza, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, a gente viu aí a conversa do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump, animando a expectativa de uma redução no tarifaço. Ainda não tem nada certo, como o Vinícius nos trouxe, mas existe essa expectativa. A CNI fez uma estimativa do que representaria essa retirada das tarifas sobre as exportações brasileiras. A que valores vocês chegaram? Boa noite, Cristiano. Prazer estar aqui no Times para falar de um tema tão importante para a indústria. De fato, é importante mencionar que hoje, se a gente olhar as tarifas, já existe 26% das tarifas das exportações brasileiras aos Estados Unidos que estão isentas. Mas elaboramos aqui na CNI uma análise detalhada da última ordem executiva que foi publicada pelo governo norte-americano, e uma parte dessa ordem executiva estabelece quais que são os critérios e coloca uma lista de produtos, em torno de 1.900 produtos, nos quais os Estados Unidos estariam dispostos a baixar as tarifas recíprocas. É importante mencionar que esse é um fator relevante porque geralmente todos os países têm sido sobretaxados de alguma maneira, mesmo aqueles que têm conseguido acordos. Mas quando a gente olha essa lista de produtos que seriam elegíveis, nós consideramos que em torno de 600 produtos são produtos que o Brasil já exportou no ano passado aos Estados Unidos e que teriam grandes chances, vamos dizer assim, se o Brasil e os Estados Unidos avançarem nessas negociações. Em torno de 8 bilhões esses produtos. Se trata de produtos, Cristiane, que são importantes para a própria economia americana, produtos nos quais os Estados Unidos não têm grandes recursos, ou que são estratégicos para a segurança econômica e nacional do país. Então, estamos aí falando de produtos ligados a café não torrado, aeronaves, autopeças de aeronaves, produtos ligados ao setor de joias preciosas e semi-preciosas, de ferro-guça e ferro-liga. Então, em torno desses 600 produtos poderiam se beneficiar e agregar um ganho adicional a outras camadas que forem negociadas pelo Brasil com os Estados Unidos, se essas tratativas, digamos assim, avançarem como a indústria espera e está confiante que esse seja o caso. Vocês trabalham mais com a ideia de uma redução pouco a pouco ou acreditam que o tarifaço possa ser revogado de uma vez só? Nós trabalhamos para mitigar e achar um melhor cenário. O cenário ideal seria que o Brasil, e não se justifica, assim como o próprio ministro explicava, que as exportações brasileiras estejam sendo taxadas.
mas entendemos que aqueles setores que estão no âmbito da 232, do setor setorial, talvez tenham uma chance maior, mais difícil de a gente poder, vamos dizer assim, excluir produtos específicos, e trabalhamos para aqueles setores que estão ainda na alíquota adicional maior dos 50%, como o setor de máquinas e equipamentos, e carnes e esses outros setores que ficaram nessa grande alíquota possam ser excluídos ou diminuídos ao máximo e que possa se manter uma tarifa recíproca nos mínimos níveis possíveis para as exportações brasileiras. Eu vou passar para as perguntas dos nossos analistas. Vamos começar pelo Eduardo Gayer, lá em Brasília. Gayer. Constanza, boa noite. Está em tramitação aqui no Congresso aquela proposta que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, mas dentro dessa proposta tem um artigo que taxa os dividendos de residentes no exterior. Muito se diz aqui dentro do Congresso que esse fator poderia afugentar investidores e até dificultar a negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço, porque seria uma medida contraproducente, vamos dizer assim, na relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Gostaria de saber se esse aspecto da reforma do imposto de renda, a taxação de dividendos de residentes no exterior, preocupa vocês da CNI nesse assunto da negociação do tarifaço. De fato, preocupa a indústria qualquer medida que possa vir a aumentar a carga tributária, que possa vir a trazer um prejuízo na competitividade e, como você mesmo explicava, um prejuízo no ponto de vista do ambiente de negócios, seja no caso dos Estados Unidos ou dos próprios investimentos de outros países que tão relevantes são para o crescimento econômico aqui no Brasil. Vamos passar para a pergunta do Vinícius. Vinícius. Constança, o ministro disse, ministro Fernando Haddad, como a gente acabou de dizer, a CNI diz, economistas dizem que tributar dessa maneira, além do mais absurda, os produtos brasileiros prejudica diretamente o consumidor, prejudica empresas americanas. É verdade, esses são argumentos racionais e argumentos para o comércio mais livre. Agora, a questão é, se vai haver uma negociação entre Brasil e Estados Unidos, o que os Estados Unidos levam? Existe a hipótese aqui no Brasil que uma das ofertas brasileiras seria de zerar ou diminuir muito tarifas de importação brasileiras, inclusive para produtos que não são importados, até porque a tarifa é muito alta. Então, o que a CNI acha disso? Redução de tarifa até sobre produto industrial pode entrar na negociação ou não? Vinícius, a verdade seja dita é que as nossas tarifas de importação real aplicadas para os Estados Unidos, elas já são baixas. Quando a gente olha a tarifa nominal, mas de fato olha o que de fato é cobrado às importações dos Estados Unidos, há uma grande distância entre o nominal e o real. A nossa tarifa real aplicada, efetiva, para as importações dos Estados Unidos é em torno de 2,7%. Quase 70% dos insumos e das importações dos Estados Unidos, eles já entram livres de tarifa. Isso tem a ver com o tipo de pauta que nós temos com os Estados Unidos. Se trata de muitos insumos produtivos, assim como vice-versa as nossas exportações que são relevantes para o mercado norte-americano. Então, nós estamos aguardando, atentos, monitorando, mas entendemos que o ponto de partida dos Estados Unidos, do ponto de vista de tarifa de importação, ele já é uma situação muito positiva, ainda mais se nós compararmos, por exemplo, quanto que é a nossa tarifa real aplicada para o mundo, em torno de 5%. Então, a tarifa que nós aplicamos aos Estados Unidos, ela já é baixa do ponto de vista de uma média, mas estamos aqui contribuindo e atentos ao que será colocado nessa mesa de negociação. Essa é uma negociação que é do âmbito governamental, mas no qual o setor privado irá contribuindo com diferentes áreas que forem priorizadas nessa negociação. Sim, Constância, realmente a tarifa efetiva do que é realmente comercializado é baixa, mas tem produto que não vem para o Brasil porque a tarifa é tão alta que a gente não importa. Eu estou falando de outras tarifas que podem entrar no jogo, são de produtos que a gente acaba não importando, até de máquinas e equipamentos, porque a tarifa é alta, ou até, para dar um exemplo mais extremo, de carro. E sem contar também que etanol pode entrar na conversa. Então, assim, essas tarifas produtos que hoje não são negociados, porque a tarifa é um pouco mais alta.
Nós entendemos em todas as estruturas tarifárias do país, elas têm uma lógica do ponto de vista da estrutura produtiva do país, assim como existem no Brasil setores que têm picos, vamos dizer assim, ou tarifas mais elevadas, e acontece isso nos Estados Unidos quando a gente for olhar o caso da açúcar, por exemplo, que talvez seja um diferencial das nossas exportações. Isso terá que ser discutido, como você mencionava, no caso do etanol. A nossa preocupação ela não reside tanto, vamos dizer assim, do ponto de vista do fluxo, do volume das importações, mas reside mais em colocar o foco em que se trata de duas grandes economias que têm um potencial e uma grande oportunidade de cooperar mais nessa agenda de etanol, de olhar como trazer ganhos nessa agenda de combustíveis sustentáveis e de como influenciar juntos os aspectos regulatórios e o acesso a terceiros mercados. Entendemos que o Brasil e os Estados Unidos têm muito mais a ganhar nessa agenda conjunta do etanol, mais do que se olhar, vamos dizer assim, detalhes tarifários em produtos nos quais há um volume relativamente menor em relação a outros setores e produtos que fazem parte do comércio entre Brasil e Estados Unidos. Constança, muito obrigada. Prazer recebê-la aqui. Boa noite. Obrigada, boa noite a vocês. Muito obrigada.